Fala, gestores! Eu sou Eduardo Santinoni, bem-vindos a mais um Franquias na Prática. Hoje o episódio é nóis. Bora lá? Zé Renato Aquino, Caio Costa. Fala, gestores! Foi quase da Hoje entonação. tá no vezes 2 aqui. Quase. E aí, como estamos? É pra ver se esse povo não ouve o podcast acelerando, pra ver se eles se arrependem de fazer isso e joga no... Voz mensagem normal. É isso, galera. Então, hoje, nosso episódio hoje é repasse de... O Bora. nosso tema de Vamos hoje pra é cima. repasse. Espinhoso esse tema hoje, hein? Espinhoso, né? As pessoas fogem desse tema, mas a gente não, a gente encara ele de frente. Não é não, Caião? Vamos falar sobre isso, né? Na prática. Na prática. Franquias na prática, vamos vida falar real. Porque na prática. acontece, né? É De isso. vez em quando Só em acontece to- um repasse. Só em todas as redes acontece. Como eu E vou hoje, lidar com né, isso? o Edu inaugurando aqui, né? Nossa xícara chique Ah aqui. lá. Ó, que Olha chique. só. Patrocinador Tem. Suits. A Carbono Então... fornecendo café. Carbono, né, cara? Incrivelmente, tem uns 3 anos que a gente faz esse podcast aqui e os caras nunca me deram água. São Nunca deram água. 44 Rapaz, episódios hoje até eles chegar fizeram um café, eu tô preocupado aqui. Eu tô com medo da porra de tomar e infartar no meio do episódio. Muito bom. Então, falar do Suits, né, que não só o maior, mas o melhor sistema de gestão de redes e franquias da América. Então, a gente usa, indica, recomenda, fala bem, porque realmente a gente gosta demais da Suits. E se você é franqueador ou até franqueado, faça pressão na sua rede aí para você usar um sistema de qualidade que vai realmente entregar gestão para a sua rede. Excelente. E é fácil falar, né, Caio? Porque te usa e abusa todos os dias, a franqueadora tá dentro do SUS, né? Tá tudo É lá. isso. E não só a gente, mas 90% aí do mercado para mais tá usando Suits hoje. Não tem vida na franqueadora sem SUS hoje. Não tem gestão da rede sem o Não Suits. Sensacional. E com o Suits, de vez em quando você está lá, né, rodando a vida normal na franqueadora e cai uma mensagem, o franqueado levantando a mão e falando assim, quero repassar. Na verdade, eu não falo assim não, geralmente. Eu falo assim, eu quero fechar. Né? Eu assim, eu quero fechar. É isso. E aí, E aí, o repasse é uma opção que... Vamos falar sobre isso, né? exato. Não vou Emendado dar- no repasse aqui. Não vou dar resposta aqui agora do que é e tal, É até porque isso. não tenho resposta tão definitiva assim, mas o repasse, na maioria das vezes, é a melhor opção. Perfeito. Concorda, Zé? Concordo. E nosso tema a gente colocou, né? Oportunidade ou um problema que a gente está tendo com o repasse, né? Eu acho que vamos para uma linha, como você pontuou, porque o repasse pode acontecer por uma razão pessoal do franqueado se mudar do país, ter alguma questão ali que ele não pode mais continuar com a operação, que a operação está ali entregando o que promete, está funcionando, e ele não consegue tocar esse negócio mais por alguma razão, entra-se um repasse, às vezes, de cara, não um fechamento, né? Mas vamos na parte mais espinhosa. Mas do negócio. esse é legal porque isso é o passo número 1. Ele levantou a mão e falou, quero fechar ou quero repassar, qualquer que seja a frase que ele trouxe, a gente tem que aprofundar, né? Me conta mais, qual é a circunstância. Normalmente, quando a gente já tem relacionamento com esse cara, a gente já sabe até a página, né? O final do livro, mais ou menos, como é que tá, me atualiza aí o final, por que você tomou essa decisão, e com ele, né, trazer para beleza. Então, vamos repassar. Então, aí, então primeira conclusão aqui é, a gente precisa de aprofundamento para entender O motivo o motivo, para corrigir internamente esse motivo e também para encaminhar da melhor forma Então, essa dando operação. uns passos para trás aqui, nem sempre o franqueado sabe que isso é uma possibilidade, né? Perfeito. Então, cabe a franqueadora entender quando enquadrar ou não a possibilidade de repasse, seja isso porque o franqueado não pode mais tocar a operação, né? Ou porque às vezes ele não tem mais fôlego para tocar a operação não tá indo bem, o franqueado não está dedicando, não está conseguindo fazer. A franqueadora tem um modelo estável e ela pode, sim, recuperar essa unidade e colocar ela em repasse para um outro formato ali que alguém consiga dar sobrevida nela, né? É isso. Ou também entender se não é o momento de conversar com o franqueado. Às vezes ele só falou aquilo no desespero também. Perfeito. Se for um momento ali de instabilidade que ele falou, cara, eu quero fechar, quero passar. Não, calma aí, cara. Por quê? Vamos entender o porquê. Aí até volta a pergunta que às vezes não é nenhuma solução fechar nem repassar. É só realmente alinhar algum ponto. E não é uma decisão que precisa ser tomada ali naquele momento. Né? Dá para dormir algumas noites em cima disso e tomar a decisão mais, né, racional nesse contexto. Mas ter um profundo entendimento da franqueadora com a situação desse franqueado é essencial para tomar qualquer decisão. Seja para dar
insumo para o franqueado continuar, seja para iniciar um repasse, seja para fechar a unidade, porque, vamos falar de repasse aqui, não é rápido normalmente fazer um repasse, não é do dia para a noite, né, Caio? A gente já viu o repasse, já viveu o repasse, não é... O cara falou segunda-feira, quarta-feira tá repassada essa unidade. Eu acho que aí entra, beleza, depois que a gente fez todo o contexto anterior, concluiu que o repasse é o caminho... Opção. Tá, e resolveu, beleza. Chegou nesse dia, cara, aí é momento de alinhamento. Aí eu vejo com frequência franqueadores que não encaram esse problema de frente. E... Tem medo, de fato, de encarar, né, Edu? É isso. E aí, isso é o pior dos cenários. Quando você não encara esse problema de frente, o franqueado não sabe o que ele precisa fazer para repassar. A franqueadora não apoia, não dá passo a passo. E qual que é a consequência disso? Cara, o franqueado, às vezes, repassar isso por um valor ou ridículo para cima ou ridículo para baixo, e os dois são ruins. E pior, ter um franqueado novo que a franqueadora não participou do processo. E aí é um outro problema, né? O segundo problema, que a gente tem um franqueado novo naquela operação e que a gente não alinhou, então, e assim, isso é mais frequente do que a gente imagina, até estando em IFA, né? Indo lá para a IFA nos Estados Unidos, ouvindo um pouco do que fala, e eles falam abertamente sobre repasse lá. Lá tem portal de repasse. Né? Como aqui tem o portal do franchise para vender franquia, lá tem um portal de repasse. Então você vai lá e pega, tem as ofertas todas de repasse num lugar unificado. Mas lá, em uma plenária, o cara falou assim, e aí, galera, quem aqui já teve repasse de operação que você não participou e quando você chegou lá tinha um franqueado novo na loja? Um monte de gente levantou a mão. A franqueadora nem saber que aconteceu. Nem saber que aconteceu. Isso é uma das consequências possíveis de quando a franqueadora se ausenta totalmente do processo de repasse. Só para explicar um pouco aqui, às vezes tem alguém que não tem tanta familiaridade com o termo repasse, com quem que seria essa nova pessoa. É assim, eu, Caio, tenho uma loja, uma franquia, e eu decidi repassar, ou seja, caso você vender... tem uma unidade franqueada. Exato, né? Só pra deixar uma unidade, claro. exato. Eu sou franqueado, posso usar aqui, eu sou franqueado do Açaí Puríssimo e por algum motivo eu quero encerrar a operação, repassar, enfim. E eu encontrei o Zé Renato aqui e eu quero vender a minha operação para ele, mas o Edu, que é o dono da marca Açaí Puríssimo, que é o franqueador, ele não sabe. Então eu negocio tudo com o Zé, preço, condições, enfim, tudo. E quando passa o tempo, o Edu descobre que a loja não é mais do Caio. A loja é do Zé agora. Às vezes, quando o consultor de campo vai visitar a loja, fala assim, então, eu sou o franqueado. Como é que é isso, meu querido? Quem é você? Não era o Caio? O que aconteceu? E essa surpresa. E um bom termo, assim, o Zé, que entende bastante sobre isso, né? Inclusive está no comitê de admissão da BF, falando de contratos. Né, Zé? Comenta aí, porque realmente, sei lá, não sei se tu já viu algum contrato que deixa repassar uma loja sem anuência da franqueadora, né? Não sei se isso existe. Exato. Assim, nunca vi, pode ser que tenha alguma coisa. Na verdade, eu acho que pode ter franqueadora que não se atentou a isso, não previu as cláusulas corretas de repasse dentro lá do seu contrato, né? E deixou isso aberto. Mas quando a franqueadora se atenta a isso, ela sempre coloca uma cláusula para não acontecer isso aí de entrar. Às vezes a franqueadora, eu não estou no perfil da franqueadora, né? Eu não tenho a capacidade de entrar para essa franquia, não passo nos testes ali, nos critérios. Então não posso ser um franqueado para essa marca. Então os critérios de aprovação, eles devem ser seguidos assim como de qualquer outro franqueado que entrou na rede, né? E juridicamente isso é um absurdo. Imagina eu chegar para visitar a loja do Caio e ele já repassou ela para o Zé. O Zé não tem nenhum contrato comigo, franqueador, mas está operando uma unidade do Puríssimo. Assim, é o exemplo extremo de um repasse que... E até bons contratos de franquia, eles contemplam que alterações no contrato social da unidade franqueada haja comunicação com a franqueadora e aprovação da mesma. Porque às vezes você pode ter um repasse, uma alteração contratual configurada como um repasse disso aqui, né? Você não formaliza um repasse, porque normalmente tem taxa para repasse, e você altera o contrato social da franquia, e esse novo franqueado vem comendo pelas beiradas, se tornando franqueado, e acontece um repasse despercebido sobre isso. Então, franqueadoras que têm boas organizações prevêem até a alteração de contrato social como uma análise, aprovação da franqueadora, para que, de fato, o franqueado seja ali o operador do negócio. Né? Ou seja, um repasse bem conduzido significaria
que a franqueadora participaria dessa conversa entre vocês, né? Faria um contrato novo com o Zé, treinaria o Zé e colocaria ele apto a operar ali e voltaria a ter um franqueado naquela unidade e o Caio sairia da operação com né, o que essa negociação rendeu para ele. Na teoria, essa aprovação é fácil. Na prática, não é bem assim. Na prática, existe uma pressão muito grande minha com o Edu, que é o franqueador, para aceitar aprovar o Zé, porque ele tem dinheiro e a gente já se acertou. E ele é seu bote de salvação. Exatamente. Porque você está desesperado para entregar. Se o Edu nega o Zé como não tendo perfil, alguma coisa do tipo, isso desgasta ainda mais a relação de um franqueado que já está querendo sair da rede. Então, e você corre um risco, isso gera uma pressão adicional na franqueadora, porque isso gera um risco de eu aprovar aceleradamente, com esse medo que você acabou de descrever, Caio, e trazer um franqueado que não tem o perfil, porque é melhor eu trazer um que tem o perfil nota 6 do que deixar o Caio fechar essa loja. Então, ou será que é pior? Né? Essa é outra pergunta. Né? Será que é melhor deixar fechar? Ou é melhor trazer outro franqueado com uma qualificação menor? Por vezes, a gente vai entender como franqueador que é melhor fechar uma operação, né? Que não é um repasse que vai resolver. Eu só vou postergar um problema, vou jogar o problema na mão de outra pessoa, né? Às vezes o franqueado... Vou colocar erro dos dois lados, né? Às vezes a unidade foi implantada num ponto incorreto por erro da franqueadora, não devia ter colocado ali, colocou esse ponto, essa unidade ali dentro. Não adianta repassar, não é o que vai resolver. Ou o franqueado também destruiu a operação ali, está com já um negócio super queimado na região, que às vezes é melhor você aceitar o fechamento, né? E às vezes a franqueadora querendo uma taxa de repasse, acaba aceitando, né? É uma pressão, no caso do Caio, de vender a unidade dele, uma franqueadora querendo mais uma taxa em cima dessa unidade, e aí eu me lasco, porque eu entro num negócio que não tinha sobrevida ali dentro. Né? Então, às vezes, o fechamento... Por isso que, assim, tudo que a gente está falando é a importância do alinhamento entre franqueador e franqueado para entender se repasse é, de fato, uma opção para essa unidade. Né? Porque, às vezes, não é uma opção. Né? E trazer aqui a importância do nosso patrocinador Space Hunters, né? Que a gente acabou de falar que a salvação, às vezes, de uma operação, de um repasse ou um fechamento, está na escolha do ponto. Então, se o ponto foi escolhido errado, não é o Zé, ou o João, ou ninguém que vai salvar essa operação. Muitas vezes não tem mais jeito. Então, assim, a Space Hunters faz um trabalho muito bom, que é muito mais que geomarketing, que eles usam o geomarketing para tomar decisões estratégicas do melhor ponto comercial para o tipo de operação. Então, eles fazem isso nacionalmente, para várias redes, inclusive para a gente, e já economizou bastante dor de cabeça nossa, tá? Então, assim, é uma escolha muito barata, com um ROI muito certo, que se você toma essa decisão errada aí, acaba que afeta tudo daí para frente e já era. Às vezes é melhor fechar uma operação porque você escolheu esse parceiro errado ou você tomou a decisão errada lá no início. E às vezes pode haver também o ponto foi escolhido corretamente, mas no decorrer da operação... tava num shopping, aí o shopping se queimou, o shopping não tá legal. Abriu uma ala nova, aquela ala perdeu. E aí não tem mais o que você fazer assim. Então, encarar um fechamento... Mudou um viaduto na frente, né? Isso aconteceu comigo na loja minha, mas na minha operação de suplemento. Cara, fecharam o viaduto. Fiquei 3 meses lá sofrendo, velho. Assim, minha venda caiu 40%. Nossa. Isso faz instigar, porque a gente, né, também atende franqueadoras, né, como o Y, e a gente tem visto em clientes criar um protocolo. Porque como é que você pode lidar melhor para não incorrer nesse risco de eu repassar uma operação em um ponto ruim e prorrogar esse problema ou trocar esse problema de mão? E eu vejo o que acontecendo a hora que chegou no dia de que vai ser repasse mesmo. Massa, então vamos fazer uma reunião aqui, franqueado que quer repassar e franqueadora. E aí entra a franqueadora colocando a rédea nesse processo, não se distanciando dele. Colocando rédea nesse processo significa, muito bem, qual que é o primeiro passo? É olhar se esse ponto funciona. Esse ponto ainda é bom. Esse ponto, qual é a qualidade dele? Realmente faz sentido repassar? Então, olhar se esse ponto tem sobrevida, sendo um ponto, né, bom e que ainda é promissor para o negócio. Aí a gente vai olhar para elementos que, beleza, então faz sentido um repasse. E agora vamos jogar com o franqueado que quer repassar o jogo aberto. Como é que funciona o repasse? E aí fala toda a regra do jogo. Cara, você busca franqueados
potenciais compradores daí. Eu vou também buscar potenciais franqueadores daqui. Então, essa não é uma atribuição só minha, nem só sua. Ela é de ambos. E a gente busca. E quando ele chega, qual é a conversa que a gente precisa ter? Quando ele chega, vamos fazer aqui, valorar esse seu negócio, fazer um valuation dele, para que tenha valores razoáveis, porque o valor razoável da operação que vai ser repassada, quem paga essa conta, é claro, é o franqueado novo que está entrando, mas é a franqueadora também. Se esse repasse é feito a um valuation explodido para cima, o franqueado novo nunca vai ter payback. E aí, isso é um problema para, de novo, volta para a marca. Então, estabelecer critério de valuation, falar sobre isso e aí, né, combinar com ele critérios para ter essa conversa. falar sobre isso, né, Edu? Mas é muito melhor, não que seja bom, né? Mas um franqueado entrar pagando pouco do que pagando muito, né? Pouco porque ele pagou menos do que vale, então isso pode gerar um senso ali de não de oportunidade demais e tal. Talvez ele tenha entrado naquela operação apenas pelo preço e não porque ele gostou, porque se identificou com ela. Mas vender por mais é muito mais preocupante, né? Porque o franqueado ele já entra com outra expectativa, com payback já a perder de vista e com uma pressão desnecessária no início. Né? Tem dois pesos aí. Porque o repasse para quem está saindo é uma saída honrosa. Muitas vezes ele não realiza 100% do investimento que ele fez, mas ele sai com algum. E aí, se ele também é muito baixo, quem está indo, né, vai se sentir lesado, tal. Então, por isso esse equilíbrio, a importância desse equilíbrio. Né? E a importância de ter esse alinhamento, porque não é um critério de valuation padrão. Você não consegue aplicar a perpetuidade em como muitos valuations que você se aplica, porque é um novo contrato que vai ser feito com um prazo assim como o desse franqueado que estava. Né? Então, assim, tem que ser considerado o prazo para cálculo do valuation. Então, para quem entende mais de valuation aí vai saber o que eu estou falando. E, assim, você não vai aplicar a perpetuidade, você vai fazer uma projeção de lucro do que essa operação tem ali dentro de um prazo razoável. A gente já vendeu operação, quando a gente era franqueado, acima do preço de investimento do negócio, tendo tido payback, e mesmo assim o franqueado conseguiu ter retorno ali dentro do negócio, mas foi um valuation. Mas se esse mesmo negócio não fosse uma franquia, se venderia por muito mais, né? Porque você poderia ter aplicado perpetuidade nisso aí, então só esse cuidado, porque se não fosse uma franquia, muitas vezes ele poderia, se fosse uma operação independente, sim. Aí ele poderia até ser vendido por menos, porque o fato de ter uma marca... Eu estou falando no caso de critério de valuation, perfeito. Critério de valuation tá para a franqueadora entrar, para ajudar nisso aí, porque ela tem que deixar muito claro. Cara, o seu negócio vai ter um prazo contratual aqui. Pode ou não ser renovado lá na frente. Né? Então, ela tem que ajudar nisso aí. Para não ser muito baixo a desvalorizar o negócio dele. Puta, custa 300 mil. A franqueada vende por 35. E aí ela quebra a venda de novas franquias. Os franqueados estão vendendo por isso. Então, tem que alinhar. E se bota muito mais, quem entrou não tem capacidade de ter retorno. Esse teto do contrato é um elemento muito importante nesse valuation, porque você tem um contrato de 5 anos. Não adianta você vender um valor cujo o prazo de retorno dele seja de 5 anos. Eu posso não ter esse contrato ao final dele, então eu só troquei figurinha por 5 anos. Exato. Então, ele traz essa nuance que elimina qualquer possibilidade de perpetuidade. Dentro do seu protocolo que você está colocando aqui, Edu, eu adicionaria assim, a franqueadora identificar o que esse franqueado falhou, se foi o caso, né? Se não é uma saída, puta, tá top, mas vamos mudar do país, eu não posso mais tocar o negócio. Provavelmente o franqueado falhou em alguma coisa, né? Seja em capacidade de reinvestimento no negócio, seja capacidade de dedicação, para entender se esse novo franqueado vai sanar isso. Porque senão ela está entrando para um repasse que daqui a um ano tem repasse de novo e aí a unidade só sofre. Isso aí, né? Então ela fazia um diagnóstico claro, assim, por que essa unidade não chegou no ponto que deveria. Esse novo franqueado vai cumprir isso? E é até mais fácil de deixar. Até que ele fez bem. Daqui para lá ele não fez bem. Você vai fazer isso aqui, né? Esse é um momento repleto de pressão, né? Porque a gente difícil fazer isso. Falando para trazer racionalidade em um momento em que o franqueado está... Eu estou apontando para o Caio aqui, porque ele deu o exemplo que ele era o franqueado. Em que o franqueado está ansioso por repassar isso o mais rápido possível, por concretizar aquele negócio. O franqueado novo também, e você, franqueador, é o único pensando em daqui 3 anos. E aí você precisa ter toda a cautela. Por vezes é o único, porque por vezes ele quer pegar lá a taxa de repasse, né? E aí não pensa nisso. Então, esse cuidado de dever ser essa pessoa aí, né? É isso. A taxa de repasse, né, vai entrar
Só ilustrando, né, acabando de falar o que é a taxa de repasse, ou a taxa de franquia inteira, uma parcela dela, né, porque está entrando um franqueado novo, que vai precisar de toda preparação nova, um contrato novo. E é um novo contrato, é quase uma taxa de renovação antecipada, né? Exatamente. Repasse. E aí esse é o valor que pode entrar, mas que não deve ser isso que motiva a franqueadora a acelerar esse processo e sim pensar em daqui 3 anos e como é que esse franqueado novo vai suprir o que o franqueado antigo não estava fazendo. Perfeito. Estava pensando aqui, que eu achei uma pergunta que as pessoas têm, né? Tipo assim, voltando um pouquinho que a gente está falando de valor de investimento. Quanto que vale o repasse de uma franquia? Tá? Uma franquia de R$200 mil. Quanto que vale? 100 mil? 300 mil? Claro que a gente fala que depende, né? Perfeito. Mas eu queria trazer uma resposta aqui, Zé, só para exemplificar. Porque na minha cabeça, e pelo que eu vejo acontecendo, é raríssimo você conseguir repassar uma franquia igual vocês fizeram, com resultado muito acima e... Geralmente, vamos lá, a gente está aqui na franquia na prática. Geralmente o repasse é por um motivo. A gente já repassou umas 3 ou 4. E a gente teve dos dois jeitos. Do jeito acima e abaixo. E normal. É isso. Geralmente, no preço. é da mesma forma, cara. Geralmente a pessoa está repassando a operação porque ela não teve o resultado esperado. Que não necessariamente o resultado financeiro, tá? Então tem esse sentido. Não entregou aquilo que era expectativa. Exato. Né? Ou eu trabalhar demais do que eu achava, ou eu não me identifiquei com a marca, ou a rotina é pesada, ou realmente não tá me dando dinheiro. Mas enfim, só para trazer isso aí, para ter uma resposta, porque eu acho que muita gente vai ver esse episódio que vai falar assim, cara, beleza, e aí? Uma franquia que uma nova é 200 mil, um repasse de uma loja, quanto que vale? Então só queria trazer uma ideia aqui de que geralmente, não existe uma resposta, mas geralmente, tá? Pelo que eu vejo acontecendo, não só na minha rede, mas em várias, é um valor abaixo ou igual de uma franquia nova, tá? Só para exemplificar, porque às vezes tem franqueado que tá querendo repassar e tal, e ele faz um multiplicador dele lá que não existe, né? Tipo assim, uma franquia de 300 mil, ele quer vender por 500, sendo que a franquia não dá esse resultado, né? Parece a galera que faz valuation no Shark Tank, né? que coloca lá, 50 milhões de negócio, no último ano faturou 500 mil, mas beleza. Então, assim, só para falar que geralmente é isso, tá? Eu gosto muito de falar, cara, o investidor ele vai pensar assim, por que eu vou pegar uma operação que geralmente não estava dando certo ou que já tem alguma reputação no mercado, positiva ou negativa, sendo que eu posso abrir uma nova? Esse é um desafio no processo de venda. Né? Por quê, né? Por que eu não vou pegar uma nova em outra região e vou assumir a unidade que era do Caio? Perfeito. Né? E aí, um elemento fundamental daqui é marca. Acho que se eu tenho... você vai pegar um açaí puríssimo, você não vai montar um açaí do zero, é uma marca forte, é uma marca que já tem histórico, enfim. Marca ajuda muito a diminuir essa percepção de que é melhor eu abrir do zero. Então, esse é um elemento que contribui. Sim. E isso traz para mim outro tema que tem que ser alinhado no começo, na conversa lá de, beleza, franqueado, você vai repassar, vai funcionar assim, que é balizar a expectativa de tempo. Porque se a conversa de tempo não acontece, o franqueado pode sair dela achando que em um mês isso vai estar resolvido, e não vai ser assim. Porque até encontrar o cara, até fazer as conversas, até concretizar e o cara efetivamente transferir a operação e aí assinar contrato novo, isso vai bastante tempo. É o tempo de uma operação nova, praticamente. 60, 90 dias. 90 dias, é isso aí. 120, é isso aí. Então, fazer isso dando tudo certo. Então, aí pode ser que eu encontre o primeiro, dê água, e eu tenha trabalho para encontrar um segundo, e eu tenho que estar com fôlego para segurar o tempo necessário para dar conta de repassar. Então, balizar o tempo é fundamental aqui. Eu acho que abre um gancho aqui, até para a gente falar dos nossos outros patrocinadores aqui. Nossa, por que falar agora, velho? Porque tem um negócio que ainda é
uma pimenta isso aí. A unidade pode não estar nos padrões da marca. Você ia falar? Eu ia falar Então fala, exatamente. então fala. Pode falar, não fala. Não, pode falar. O É que a gente tá aqui. conectado. Alinhamento A aqui. gente tá conectado. A importância do alinhamento, que assim, às vezes o Caio me repassa a Homens unidade. que se conectam. E aí eu entro lá na unidade, não alinho a franqueadora sobre isso, pago lá para ele e tudo mais, nem pago taxa de repasse. Aí a franqueadora vem, não, Zé, você tem que pagar uma taxa de repasse para isso aqui. A loja não está no modelo, é uma renovação contratual, você tem que adequar a loja, ela está caindo aos pedaços, não vai ficar desse jeito aqui dentro. Então, assim, você não contratou as ZINs lá atrás, né? O Caio não contratou, não fez a obra direitinho, a loja não durou, caiu aos pedaços aqui dentro. Perfeito. Então, acho que esse ponto, assim, de explicar o que a ZINs faz, e ela pode ajudar muito nesse processo aqui dentro. Entregar uma obra de qualidade com o recurso programado, dentro do prazo programado, selecionando os melhores fornecedores para conseguirem fazer que a obra aconteça conforme o planejado. Seja isso no início da operação ou mesmo uma adequação de modelo ali, numa reforma que você tenha com o repasse. Então, falar de obra é falar de adequação de modelo desse negócio. Então, se você precisa que tenha uma empresa te apoiando durante esse processo, vai com as ZINs, porque você vai ter apoio em toda essa estrutura. Então, assim, ter alguém alinhado disso aí é muito importante. Se o franqueado não está alinhado desse detalhe, é uma surpresa negativa, porque disso aí você botou mais 100 conto na jogada. Né? Zé, falando das ZINs aqui rapidão, Edu, porque eu indico as ZINs para muitos amigos, muitas pessoas, e eu vou até falar uma objeção aqui que as pessoas trazem, de cara, que é falar assim, tá, mas é mais caro? Galera, não é mais caro, Não é. tá? Depende de região para região e tal, mas quando a gente apresenta aqui uma solução dessa, as pessoas já criam que, deve ser mais caro. Não é, tá? Muitas vezes não é. E sabe Só como pra é que já faz deixar uma claro conta isso. de obra? Assim, tava até conversando com um construtor esses dias. Falando de obra, eu tô rindo de vocês Aí aqui. ele falou, cara, você é o mais... Ele falou assim, eu sou o mais barato? Não. No orçamento da obra. Mas se você pega o preço do aluguel, o preço de reposição de coisa que você fez incorretamente, eu te garanto que eu sou o mais barato aqui dentro. A gente tem casos, né, que Cara, o franquia foda. assim, beleza, tem a ZINs é uma empresa, ela viabiliza por meio de uma comissão em cima da execução da obra dela. Só que ela te economiza de dor de cabeça, te economiza de tempo ali que você está pagando aluguel da sua operação, que você começa a ganhar dinheiro logo com a sua franquia que já está em pé, isso fica mais barato no final. Se você apura todos os pontos, fica mais em conta, né? 3 meses de aluguel que você fez a obra ali mais rápido que isso, né? Quantos meses foram aquela loja? Você lembra, Caio? Faturando, né? Qual loja? Duas que a gente botou para implantar ao mesmo tempo, uma com as ZINs, uma sem as ZINs. Diferença de prazo de obra que teve. Cara, foi uns 2 meses, velho. 2, 3 meses ali, mais ou menos. Não Você é só bota de aluguel, não. Fora é faturando, retrabalho. né? você bota a diferença. Uma faturando e a outra só pagando aluguel. Nisso aqui é a diferença. Porra. Deixa eu te trazer. Quando você trouxe as ZINs, a gente estava falando de manter a loja, O modelo, né? a unidade viva e forte. E esse é uma coisa que acontece, porque se o Caio está querendo repassar a unidade dele, a energia dele para aquela operação já não é a mesma. Ele já está, putz, eu não vejo a hora de me livrar disso aqui. Então, essa ansiedade dele faz com que ele vá menos à loja, ele esteja menos presente e aí a loja vai definhando, aí a loja vai perdendo. O que acontece quando a loja vai definhando? O valor dela vai caindo ainda mais. E aí a gente precisa ter muito bem alinhado que você fazer perdi o raciocínio. Você fazer muito bem alinhado de que quando você... quando ele... Franqueado, você está desanimado. Você vai querer ir menos à loja. Mas se você for menos à loja, em vez de vender por esse valor isso aqui, você vai vender por esse valor isso aqui. Exatamente. E aí, por isso, tipo cara, assim, cara, mantém a força aí, aguenta firme, aguenta segura até lá em Se cima. tem uma hora de Legal, dedicar, legal. É essa. agora, cara. Faz como se você estivesse inaugurando agora. E como que é na prática, É né? foda isso, né? A gente tem que chegar no seguinte, cara. Às vezes o franqueado está insatisfeito com o modelo de negócio, por algum motivo, tá? E ter uma conversa franca do tipo assim, cara, vai ter aí uma avaliação agora do programa de excelência da ABF. E, cara, avalia bem. Avalia bem lá. Esse seu ativo vai Porque isso subir ativo, de valor. Seja né? sincero, É na isso. verdade, né? Porque às vezes o cara tá na birra e ele vai lá, e já aconteceu com a gente, né? Infelizmente. Nota baixa em tudo. Até assim, o açaí é gelado? Não. Tipo assim, coisa desse tipo. Mas, assim, cara, é um ativo.
o seu negócio é um ativo. Então, assim, valorize ele. Não é porque você está querendo vender que você está querendo vender um carro que você vai começar a deixar ele arranhar, estragar, bater o carro. Vai valer menos. Exatamente. O outro ponto que eu queria trazer, Zé, até te falando aqui, achei legal que tu falou do patrocinador. Eu ia trazer também um patrocinador, mas em outro sentido, era outro patrocinador, que é o seu cliente oculto. Porque, assim, será que a loja pode ser repassada ou não? Acho que um bom indício é você ver a avaliação do cliente oculto da operação em si. Porque se a operação, ela fatura ali perto do break-even, ou o ponto de equilíbrio ali tá legal ali, mas a operação tá ruim, significa que um bom operador consegue operar ela. Diferente se uma loja, o seu cliente oculto, né, a gente tem o dashboard lá, cara, a loja que já tá com operação muito redonda, mas o faturamento não vem. Então, assim, talvez seja uma loja que o problema seja outro, seja ponto, enfim. Então, assim, não é que é uma resposta definitiva, mas o seu cliente oculto que faz esse trabalho, tá, gente, para quem não sabe, nacionalmente, de fazer cliente oculto, consultor oculto também. Então, traz número, velho. Quando a gente tem número na mão, a gente tem uma tomada de decisão muito mais acertada, né? Ainda mais agora, né? Que eu tô marreto, tá? Que agora a gente tem um patrocinador tem um tubarão que patrocina aqui, né? Carol Pai foi nosso patrocinador agora, né? Tem que respeitar aqui, né? E é legal você falar isso aqui. Eu ia falar do seu cliente oculto de uma outra forma, né? A gente falou da gente ter o repasse e ir lá consultar o material que eles trazem. Eles podem trazer também um gatilho de falar, franqueador, conversa com esse franqueado para um repasse. Essa loja está precisando de outro cuidado aqui dentro. Se você tem um trabalho padronizado, alinhado de verificação da unidade, o seu cliente oculto ele pode te dar esse indício. Não que o seu cliente vai trazer isso aqui, mas como ele traz padronizadamente todas as informações, a gente pode olhar como franqueador e falar, puta, essa unidade aqui merece repasse. Franqueado, senta aqui. Bora repassar essa loja aqui, velho. E se eu tenho esses dados que vêm do seu cliente oculto e esses dados que, como é que está um ponto? A gente tem o dado de Space Hunters com análise nossa, do potencial que aquela loja tem, eu sei o que é oportunidade e o que é loja que não pode rampar. Se eu sei isso, na hora de comunicar com o franqueado sobre isso e falar, ele e a gente tem muito mais segurança para vender para um cara novo, porque a gente tem dados e histórico da rede para poder amparar. Então você respondeu a pergunta do episódio, como é que identifica se a oportunidade é um problema, um repasse, né? Então eu preciso encontrar isso aqui, né? O que faltou nesse franqueado? Aqui, o outro supre isso aqui? Se supre, pode ser uma oportunidade. A operação tem capacidade de entregar esse retorno ali, sendo bem gerida aqui dentro, ou não? Esse repasse ele é um problema e vai continuar sendo um problema crônico ali dentro. A operação não tem mais jeito. E acontece isso às vezes, né? A resposta está na capacidade e no profissionalismo do franqueador, porque na ótica do investidor que está entrando, se é problema ou oportunidade, é muito difícil dele tirar essa conclusão, porque ele não sabe como que o ponto foi escolhido. Exato. Ele não tem acesso ao seu cliente oculto, porque, vamos lá, a pessoa está comprando aqui uma loja. Cara, dificilmente quem está passando a loja para ele vai falar que a loja é ruim, ou que, sei lá, todo sábado tem uma festa na frente e a loja não vende. Não vai falar. Ele vai falar que ele não está dedicando, então, que ele não está vai conseguindo. muito da franqueadora. Então, por isso que a gente fala muito de você escolher o franqueador certo, porque o franqueador correto, ele vai te falar a verdade e às vezes nem vai deixar vender a loja. Às vezes vai falar assim, cara, fecha porque a gente não vai querer passar esse problema para outra pessoa. Então, assim, eu acho que é uma... E eu acho que isso primeiro fala sobre a responsabilidade do franqueador de encarar esse problema de frente e trazer dados, que com dados e mergulhado na questão do repasse, pode transformar um problema em oportunidade. E assim, tem uma outra coisa também que pode ser oportunidade para a própria franqueadora, que é a franqueadora assumir esse repasse, né? É a franqueadora recomprar essa unidade. Aí a gente está falando do encaminhamento da unidade. Para onde que ela vai? Esse é um caminho. Boa. Assim, a franqueadora às vezes entende que é um ponto bacana, é uma operação que está ali sendo mal gerida e mesmo assim bate seu ponto de equilíbrio, entrega uma mínima lucratividade do negócio. Se ela trabalhar direitinho, franqueadora que sabe operar o próprio modelo, é uma grande oportunidade para a própria franqueadora ou ficar com essa operação, né? Pode comprar ela a um preço bom ali dentro. Se estrategicamente fizer sentido. Desse negócio
performar, entregar ela redondinha e vender novamente essa operação franqueada num patamar legal. A franqueadora pode fazer dinheiro com repasse legal. também, né? Se ela tiver fluxo de caixa, for da estratégia dela, mas ela tem um grande dever de operar bem esse negócio, né? Ela tem que saber operar para poder subir essa unidade. E isso é verdadeiríssimo, é um modo do encaminhamento desse repasse diante desse processo todo que a gente descreveu, do encaminhamento ser para dentro de casa nesse sentido. E aí, aqui é importante fazer um disclaimer para romper com qualquer ideia de que a franqueadora faria isso propositalmente para poder se beneficiar. Isso não existe, não no horizonte que eu enxergo das franqueadoras brasileiras que eu convivo diariamente. Então, é sim uma possibilidade de... Cara, às vezes até por questão de timing. Sim. Porque, né, é uma oportunidade, a gente não está encontrando um comprador, e aí, cara, acabou o fôlego do franqueado que estava querendo ficar lá na ponta, cara, então tá bom. Eu assumo, a gente opera e para ganhar mais tempo e fôlego para poder repassar ela lá na frente. Então essa também é uma alternativa que pode se tornar uma oportunidade para a marca. Isso que é importante alinhar isso, né? A gente falou muito sobre o alinhamento entre franqueado e franqueador nesse momento para entender se é uma oportunidade ou um problema esse repasse. Porque às vezes uma unidade boa, que era uma oportunidade, pode se tornar um problema se esse timing não for seguido, o franqueado só esfriando, se afastando ali e tudo mais, acaba que é ruim para os dois lados, porque a franqueadora perde se essa unidade não está indo bem, né? Então, ela pode ser do interesse dela, se não é obrigação da franqueadora, deixando claro que legalmente não é obrigação dela, mas ela pode fazer isso, né? Muito bom. Eu queria só falar mais uma coisa que é outro destino possível, porque... Achei que você fosse falar da Brolo. Vamos falar da Brolo. Faltou falar, envelopar tudo isso aqui. Colocaram uma sacola... Na embalagem certa. Craft, né, com impressão, com entrega, com preço, com qualidade, que vai fazer o seu produto do delivery chegar muito bem até o seu cliente. Brolo Embalagens. Eu gosto de trazer a Brolo aqui porque ela é a representação do caractere fornecedor homologado num contrato de franquia, né? E aí, falando em repasse, a importância desse alinhamento, porque às vezes eu entro no negócio, né, como franqueado, que o cara me vendeu, você não está nem sabendo. Se você não sabe que eu entrei, qual que é a chance de eu saber das regras do jogo? E dos fornecedores homologados. Dos fornecedores homologados e tudo mais. E tem uma piada para contar depois disso aqui. Dos fornecedores homologados. Por quê? A marca, a franqueadora, ela escolhe os fornecedores que vão entregar qualidade de ponta a ponta. Se eu entro sem saber, eu vou botar qualquer saco craft no meu negócio, o produto vai chegar mal para o cliente, vai dar problema. Então, você quer qualidade de entrega no seu delivery, na sua operação, que o franqueado tenha ali, se o cliente leve para casa o produto com qualidade, vai com a Brolo Embalagens, porque isso vai te ajudar muito. A piada que contaram é um caos, na verdade, de franqueador que ficou sabendo de repasse pelo fornecedor homologado. A importância de ter o fornecedor homologado, de parceiro, falar, né? Ou sua loja lá, o franqueado saiu, botou outro no negócio. Vai lá ver, porque tem outra pessoa operando. Falou que é o novo dono da operação e tá aqui, fez o cadastro, seguiu o contrato lá, né, de coisa. E aí o franqueador ficou sabendo pelo fornecedor. Olha isso. Que a unidade tinha sido repassada. Isso, né? Acontece de verdade, foi o que você acabou de falar. Aí o franqueador é igual o corno, né? É o último a saber. Todo mundo sabe que ele foi traído, mas ele não fica sabendo. Tá lá, né? Muito bom. Eu queria falar mais uma coisa aqui sobre o encaminhamento dessa unidade, porque a gente deu aqui algumas alternativas. Eu estou alinhando aqui com o Caio sobre o repasse, em termos de tempo, qual que é o processo, qual que são os papéis, tudo isso alinhado. E aí, temos 3 caminhos de você... Eu encontrar... 4 caminhos. Eu encontrar um comprador advindo da expansão, você encontrar um comprador advindo da sua região, a franqueadora assumir essa operação, ou uma quarta possibilidade que é alguém da rede assumir a sua operação. E essa é uma janela de oportunidade que normalmente é um caminho bom para todo mundo. Esse é animal para mim. Essa é bom para todo mundo, porque você vai ter um franqueado que já opera seu negócio, ou seja, já tem know-how, você já sabe a qualidade do que ele entrega, e, né, a saída honrosa de quem está vendendo a operação,
E para a marca, muito mais fluido o processo de onboard desse cara, e eu vou aumentando a quantidade de A condição do repasse também da taxa, muitas vezes, né? Ou ela é zerada, ou ela tem um Exato, exatamente. Porque é interessante para os dois lados, né? E acho que assim, volto naquele ponto da importância de descobrir como que essa unidade pode ir para frente com esse repasse, né? Pode ser, por um exemplo ali, a unidade não está indo para frente por uma falta de gestão financeira. O franqueado vai para a loja, ele opera direitinho e tal, mas é uma zona financeiramente a loja, tudo bagunçado. Pô, se eu tenho um franqueado que opera direitinho também e que tem a mão da gestão financeira, ele pode ser um excelente operador para essa unidade ali dentro, ele acopla na gestão dele, é muito melhor para a franqueadora do que trazer uma pessoa de fora que se diz boa em gestão financeira, mas a franqueadora não sabe isso ainda, né? E aí se traz um franqueado que já tem a mão disso, pô, é bom pra caramba. As galinhas mortas, né? Que Excelente. Fica lá. Você paga um preço bom de um negócio que você sabe que você vai solucionar o problema que ela tá tendo ali. E a franqueadora pode direcionar isso, né? E assim vai consolidando a rede em multifranqueados e você transforma um desafio, que é, né, o repasse é um desafio, é um problema, por isso que muitos franqueadores fogem desse processo, como a gente descreveu aqui, em uma oportunidade de, né, aumentar e melhorar a qualidade das operações que você tem dentro da sua rede. Então, esse é um caminho. E aí, olhando do ponto de vista do franqueado, que já está dentro da sua rede, que está com a antena ligada para possíveis oportunidades, o repasse, quando acontece dentro da rede, pode ser uma grande oportunidade, olhando do ponto de vista de quem já é franqueado e opera dentro da rede. Então, se você é franqueado, ficar de olho nos seus franqueadores, tem eventuais repasses na sua região, para poder assumir essas operações, conforme tudo que a gente escreveu aqui, qual que é o potencial que aquela operação tem, qualidade do ponto e possibilidade dela, né, elevar o nível de faturamento e rentabilidade daquele negócio, e um bom franqueado à frente disso, fazendo isso acontecer. Mas a minha opinião é que sim, é uma oportunidade. A gente fechar, eu acho que bem aproveitado, o repasse ele pode trazer uma operação que não requer maturação, muitas vezes, ela já está ali encaminhada, dar uma ajeitada nela, que ela já pula para entregar lucro, não tem curva de maturação, né? Seja com uma pessoa que sabe operar ali dentro, for num ponto legal, ali dentro, sabendo quais são os problemas dela de fato, é muito melhor, né? Aí você tira a incerteza de uma nova unidade, né? A gente bota lá assim, eu vou pegar uma nova ou vou pegar um repasse. O repasse você tem a certeza de como é que essa unidade está e os problemas dela. A nova são todos os riscos envolvidos, são mais variáveis ali dentro, né? E você pode olhar esse cenário e falar, não, isso é um problema. É mais fácil dizer, mais previsível um repasse, né? Legal. Então, acho que bem alinhado é uma oportunidade, sim, não é um problema não. Muito bom. Cobrimos bem, Caião? Acho que sim, né? É possível, né? Acho que o melhor conteúdo de repasse que tem no Brasil foi esse aqui. Rapaz... Porque é um tema espinhoso e fala-se pouco desse tema. E acontece nas melhores famílias, tá? Isso aí. Em todas as famílias isso acontece. Nas melhores e nas piores. Edu, você que está mais presente nos eventos americanos, é muito comum nos Estados Unidos, é muito bem visto o repasse. Tem portal de repasse, não é uma nuvem, um negócio ali, né? Falar de repasse. Eu acho que isso fala um pouco sobre como o brasileiro encara um eventual fracasso. Então, se eu estou operando e eu quebro um negócio, putz, eu gero vergonha, generaliza que é ruim, né? eu trago isso para minha identidade, isso aí eu prefiro esconder. E quem faz isso? O franqueado, que não quer muito divulgar aquilo, e a marca também, pô, é um fracasso meu ali. Então, e eu acho que o brasileiro e o americano lidam de maneira distinta quando a questão é um negócio que não deu certo. E aí, o fato deles lidarem diferente, lá existe um portal que divulga oportunidades de repasse e as marcas não... Até, né, tem os seus cuidados, mas não é tão rasgado assim, mas elas estão em paz de ter a operação dela nesse portal, publicamente sendo ditas que elas estão em repasse. E aqui a gente tem esse desafio. É isso? É isso. É isso. Eu acho que só queria encerrar para falar um pouquinho sobre... cara, quando a gente destrincha esse problema, né, em todas essas microfases que a gente foi falando aqui, nas sensações de cada parte, vê que cada problema que acontece nessa jornada, ele né, tem solução. Ele, se bem conduzido, tem solução. Então, eu acho que o recado final é, franqueador, você chegou até esse dia com a sua rede em múltiplas unidades porque você encarou todos os seus problemas de frente.
encare o repasse de frente e tenha um processo para ele. Bom demais. Perfeito. né? Segue a gente lá então, né? Segue nós. E repassa esse conteúdo para frente. Repassa o conteúdo. Que coisa boa também é repassada. É. @franquias na prática, @Edu Santinoni, o cara da boina, Ah, moleque, hoje veio. @Zé Renato Aquino, o cara do avião, Que não tá voando. que não tá voando, né? Tá sem tempo até de voar. Foi Tá inventar de foda. fazer filha também. Aí. E o meu @Caio Costa, Caio com Y. E é isto, né? Segue lá nossos patrocinadores também, manda lá orçamento pra eles e compartilha a mensagem, repasse a mensagem, como o Zé falou. É Bom isso. demais. Estamos no Spotify, estamos no YouTube. E é isso. Simbora. Valeu! Episódio 140 e muitos. Valeu, É gestores. nóis. Valeu, até a próxima. Olha o Y aqui, ó. Ah, aprendi, ó. Valeu. Ali é Cuidado W. cuidado com a angulação do dedo. Desse jeito é W. É. É, Valeu! Boa caramba.